país quebrado e transforma numa potência, se chama Dom Pedro II. Pedro II do Brasil nasceu em 2 de dezembro de 1825 e morreu em 5 de dezembro de 1891. Ele foi o segundo e último monarca brasileiro e foi filho mais novo de Pedro I do Brasil e a imperatriz consorte Maria Leopoldina. E, portanto, membro do ramo brasileiro da Casa de Bragança. E nasceu no Palácio Imperial São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Na abrupta abdicação do pai e sua partida para Portugal, tornaram Pedro imperador do Brasil com apenas 5 anos. Mas como ele não podia ser imperador ainda, ele passou pelo período de regência até se tornar imperador. Foi obrigado a passar a maior parte do seu tempo estudando e com uma preparação para poder reinar o Brasil. Teve poucos momentos para poder brincar, conheceu poucos amigos e foi bastante dedicado aos estudos. Beleza? Então vamos lá, falar mais sobre Dom Pedro II. Ele teve sua maioridade decretada para assumir o governo e evitar a desintegração do Império em várias republicanas, pois o Império estava em crise naquela época. Tendo deixado ao sucessor republicano um país caracterizado como uma potência emergente na arena internacional, a nação distinguiu-se de seus vizinhos hispano-americanos devido à sua estabilidade política e especialmente por sua forma de governo, uma funcional monarquia parlamentar constitucional. Então ele era uma monarquia parlamentarista e constitucional. E isso tornou o Brasil um país, uma potência emergente, diferente dos países hispano-americanos. O Brasil também foi vitorioso em 3 conflitos. A Guerra do Prata, a Guerra do Paraguai e a Guerra do Uruguai. Aquela guerra que ele interviu por causa da Guerra Civil no Uruguai, que foi entre 2 partidos, Los Brancos e Los Colorados. Então ele interviu naquele conflito para colocar Los Colorados no poder e derrubar os Brancos. Sob seu império, assim, prevaleceu, como em outras disputas internacionais e tensões domésticas, um erudito, o imperador estabeleceu uma reputação como vigoroso patrocinador da cultura, do conhecimento e das ciências. Ganhou seu respeito e admiração de estudiosos como Charles Darwin, Victor Hugo, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Louis Pasteur e uma cacetada de gente. Dom Pedro não permitiu nenhuma medida contra sua remoção e não apoiou qualquer tentativa de restauração da monarquia. O imperador deposto passou os últimos 2 anos de vida em exílio na Europa, vivendo só algumas décadas após sua morte. Sua reputação foi restaurada e seus restos mortais foram trazidos no Brasil em suas celebrações. Então, gente, esse é um resumo sobre Dom Pedro II. Quando foi a proclamação da República, o golpe que destruiu o Brasil, um golpe que acabou com o Brasil em termos de estabilidade naquela época, que hoje o Brasil está mais estável do que naquela época. Mas naquela época, depois daquele golpe, foi tipo uma instabilidade gigantesca, certo? Ele não queria restaurar sua monarquia, então deixou a bagaça rolar lá, deixou o pau comer. Então, vamos começar agora a saber mais sobre o seu imperador do Brasil. No fim da regência facciosa, estabilizou o governo como um legítimo monarca no trono. A autoridade foi revestida numa única clara voz. Dom Pedro II percebia seu papel como um de árbitro, mantendo seus conceitos pessoais de lado para não vetarem seu dever
desmaranhar disputas políticas partidárias. O jovem monarca era dedicado, realizando inspeções diárias pessoais e visitas a repartições públicas. Seus súditos eram impressionados com sua aparente autoconfiança, apesar de que sua timidez e falta de desenvoltura eram vistos como seus defeitos. Seu jeito reservado de falar apenas com uma ou duas palavras o tornavam suas conversações diretas extremamente difíceis. Sua natureza taciturna era possivelmente manifestações de uma prevenção quanto às relações próximas que tinham origem nas experiências de abandono, intriga e traição que viveu na infância. Gente, a infância de Dom Pedro II não foi fácil. Ele ficou sem pai, sem mãe, teve que viver num Brasil bem instável. Só que ele superou, né? Por trás das cenas, um grupo de servos palacianos de alto nível e notáveis políticos tornou-se conhecido como Facção Áulica e também Clube de Joana, por estabelecerem uma influência sobre o jovem imperador. Eram de fato próximos a Mariana de Verna. Dom Pedro foi usado com maestria pelos áulicos para eliminar seus inimigos reais ou imaginários, através de remoção de seus rivais. Acesso à pessoa do monarca por políticos rivais e as informações que este recebia eram cuidadosamente controladas. Então as informações dele eram controladas demais para ele não fazer bosta no meio do caminho, né? Deixa eu colocar aqui de novo para mim. Uma rodada contínua de negócios de governos, estudos, eventos e aparições públicas pessoais eram utilizados como distrações. Mantiveram o imperador ocupado, isolando-o efetivamente e impedindo de perceber a extensão do quanto estava sendo explorado. Eles pegaram o imperador meio ingênuo ainda e exploravam ele e ele não percebia isso. O governo do Reino das Cilícias ofereceu à mão da princesa Teresa Cristina um retrato enviado. Esse revelava uma jovem e bela mulher que levou Dom Pedro II a aceitar a proposta. Eles foram casados por procuração em Nápoles em 30 de maio de 1843. A data informada por estudiosos, apesar de haver registros de ter ocorrido em 20 de maio de 1842. Em medalha comemorativa, a nova imperatriz consorte desembarcou no Rio de Janeiro em 3 de setembro. Ao vê-la pessoalmente, o imperador apresentou estar claramente decepcionado. Ele pensou assim, né? Tipo, se fosse um filtro. Ela tava linda na pintura, muito bonita, charmosa. E ele pensou assim, que era pra mim. Pegou, se casou por procuração e trouxe ela pro Brasil. Só que quando ele viu ela, a decepção tomou conta. Enfim, dizem que naquela noite ele chorou de decepção. A pintura que havia recebido era claramente uma idealização. A Teresa Cristina real era baixa, um pouco acima do peso, coxa e apesar de não ser feia também não era bonito. Ele fez pouco para esconder sua desilusão. Um observador afirmou que ele deu as costas para a Teresa Cristina. Outro disse que ele estava tão chocado que precisou sentar. E é possível que naquela noite tenha ocorrido ambos tinham ocorrido. Naquela noite, Dom Pedro chorou e reclamou para Mariana de Verna. Eles me enganaram da dama. Eles chamavam de da dama, era um nome carinhoso, certo? Foram necessárias horas para convencê-lo de que o dever exigia que ele seguisse em frente com o matrimônio. Uma celebração nupcial com ratificação dos votos chamados por procuração e o conferimento de uma bênção nupcial ocorreu no dia seguinte, 4 de setembro. Ele estabeleceu a autoridade imperial por volta de 1846.
Ele já tinha amadurecido fisicamente e mentalmente. Ele não era mais jovem seguro de 14 anos de idade, que se permitia negar por boatos, sugestões de complots secretos e táticas manipuladoras. Ele cresceu como um homem de 2 metros de altura, olhos azuis e cabelos loiros. Era descrito como belo. Com seu crescimento, suas fraquezas desapareceram e suas qualidades de caráter vieram à tona. Ele não aprendeu só a ser imparcial e dedicado, mas também cortês, paciente, seguro e sensato. À medida que ele começou a exercer por completo sua autoridade, suas novas habilidades sociais e dedicação ao governo contribuíram grandemente para a eficácia de sua imagem pública. O historiador Roderick J. Barman o descreveu. Ele mantinha suas emoções sob forte disciplina férrea. Ele nunca era rude e nunca perdia a cabeça. Ele era excepcionalmente discreto com as palavras e cauteloso na forma de agir. Fecha aspas. No fim de 1845 e no início de 1843, o imperador realizou uma viagem pelo Brasil todinho, passando por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele ficou surpreso pela recepção entusiástica e calorosa que recebeu em todas as províncias. Esse sucesso o encorajou pela primeira vez na vida e agir de forma confiante e juízos próprios. Mais importante, nesse período, viu o fim da facção áulica. No período segundo, eliminou com sucesso toda e qualquer influência que os áulicos detinham ao removê-los de seu currículo íntimo e, ao mesmo tempo, em que evitavam uma perturbação pública. Pedro enfrentou 3 graves crises entre 1848 e 1852. O primeiro teste veio uma confrontação do tráfico ilegal de escravos provenientes do continente africano. Então, o Reino Unido naquela época era tipo assim: ou vocês acabam com esse tráfico de escravidão, ou é levado vocês. Tinha que fazer alguma coisa. Mas como Dom Pedro II era um abolicionista bitolado, ele resolveu criar a lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico de escravos. O sucesso do Império e sua atuação nas 3 crises aumentou consideravelmente a estabilidade e prestígio na nação, e o Brasil emergiu como um poder no hemisfério. Inicialmente, os europeus começaram a enxergar o país como um personificador de ideias liberais e familiares. Sua monarquia parlamentarista representava-se com firmeza e grande contraste com a mistura de ditaduras e instabilidades endêmicas que as demais nações da América do Sul enfrentavam desde aquele período. Galera, fica para a parte 2. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 1. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve. Valeu, falou e fui.